Olá pessoal, eu quero me dirigir a vocês na liberdade que eu tenho e também exercendo a responsabilidade que eu tenho. Nós estamos num período bastante delicado e que nos envolve a todos nós, até mesmo aqueles que não querem se envolver, prestes a escolher o nosso próximo presidente e também boa parte daqueles que legislam, que fazem as leis e fiscalizam o legislativo. Vocês me conhecem, pelo menos aqueles que são meus amigos, minhas ovelhas, sabem que eu nunca fui de me omitir. Eu tenho muitos defeitos, mas não faz parte dessa lista a covardia. Eu decidi que se o politicamente correto implica em ser profeticamente omisso, então eu serei politicamente incorreto e me pronunciarei. Em primeiro lugar, porque eu sou um cidadão, eu tenho o direito de me posicionar e de externar os meus posicionamentos. Mas principalmente porque eu sei que muitas pessoas precisam de luz e gente equilibrada, gente que tem condição de fazer uma avaliação a partir de uma cosmovisão cristã, deve sim se manifestar, e eu estou orando para que os pastores se manifestem nesse tempo, porque muitos, talvez tentando preservar a sua imagem, estão escondidos, já tomaram a sua decisão, é um direito deles não publicar a sua decisão, mas eu entendo que uma vez que nós tenhamos convicções, nós devemos externá-las para que elas possam pelo menos ajudar as pessoas a pensar. Se os que têm luz se calam, então os que estão a serviço das trevas falarão livremente e com sua astúcia e suas mentiras conquistarão o coração daqueles que não têm um embasamento completo para tomar suas próprias decisões. Por isso é que eu estou me manifestando. Em relação à eleição para presidente, eu sei que cada um se põe nesse cenário de acordo com seu coração. Eu não quero aqui constranger ninguém, mas quero influenciar, no mínimo fazer pensar. Nós estamos agora não entre personalidades. Infelizmente não há nenhum candidato que encarne todos os valores cristãos. Eu amaria poder votar em um homem convertido a Cristo, discípulo de Jesus, comprometido com uma igreja, uma pessoa equilibrada, de temperamento equilibrado, mas firme. Eu gostaria de ter alguém que fosse altamente preparado no campo intelectual para dar conta de todos os assuntos que envolvem o governo de uma nação. Mas essa pessoa, pelo menos por enquanto, não está no cenário. Então nós temos que escolher entre os que estão aí. E eu já escolhi, já publiquei, estou enfatizando aqui, eu decidi votar em Jair Bolsonaro. Não porque eu seja um fã de Jair Bolsonaro, muito longe disso. Para mim ele não é um mito, é apenas um homem corajoso e que tem alguns valores que casam com os meus. Boa parte dos seus valores, daquilo que ele se propõe a defender e pelo que ele se propõe a lutar, são exatamente os valores pelos quais eu luto. Família, liberdade, o cristianismo sendo bem-vindo na nação e não como uma religião que deve ser banida da nossa cultura, como tem sido feito pelo marxismo. Nossa decisão hoje, como eu disse, não é sobre personalidades. Eu não vejo nenhuma personalidade concorrendo à presidência da República que seja digna de toda a nossa aprovação. Mas nós temos que escolher entre projetos de Brasil. E recentemente eu e um grupo de cerca de 100 pastores de grandes e sérias igrejas estivemos em Belo Horizonte e chamamos os principais candidatos para uma sabatina, para ouvi-los e arguí-los. E daqueles que vieram, um foi Jair Bolsonaro, o candidato em quem eu pretendo votar. Muito bem, naquela reunião, depois de ter exposto as suas ideias, o Bolsonaro usou uma palavra que
capturou meu coração. Ele disse, olha, vocês podem até errar se me elegerem presidente do Brasil. Agora, se vocês elegerem qualquer um dos outros, vocês já erraram. E eu tenho que concordar com ele. Eu não tenho certeza de que esse homem tem a capacidade para conduzir o Brasil e que ele tenha condições de resolver ou pelo menos encaminhar a solução dos grandes problemas que nós temos. Vejo os seus limites intelectuais, vejo muitas vezes o seu destempero em alguns dos pontos que ele defende. Ao meu ver, ele passa do lugar de equilíbrio e beira o extremismo. Tudo isso eu tenho consciência. A questão é de que do outro lado, as ideias defendidas são absolutamente e totalmente contrárias àquelas que eu defendo e que os cristãos deveriam defender. Nós temos um Brasil que já há décadas vem sido manipulado pelo marxismo cultural. Uma filosofia, um agrupamento de ideias que visa tomar a mente das pessoas, construir um Estado gigante e que controle todo mundo, que controle a educação, que controle as famílias. Tudo isso está muito claro para quem quer ver. Infelizmente, nós temos uma parte da nossa nação que não tem condição de ver porque culturalmente não alcançou esse ponto de vista. E uma outra parte está completamente cega pela ideologia. Foram formatados desde cedo porque o marxismo cultural tomou as nossas escolas, as nossas universidades, tomou a nossa mídia e capturou, fez uma lavagem cerebral em grande parte do nosso povo. E agora, com um governo, um possível governo de esquerda, certamente vai se aprofundar profundamente. Então, as decisões que nós temos que tomar não podem ser baseados em simpatia ou em concordância plena com este ou com aquele candidato. Nós temos que tomar decisões baseadas em que Brasil eu estou respaldando. E, nesse sentido, eu acho que a diferença está clara. De um lado, nós temos o absurdo de um candidato, talvez hoje, nesse momento, o favorito para ir ao segundo turno com o Bolsonaro, se é que vai haver segundo turno, que é controlado por um criminoso. De dentro da cadeia se quer governar o Brasil. Só isso já seria suficiente para nós cristãos nos posicionarmos. Nós queremos uma nação tão imoral a esse ponto? Eu não quero. O que eu puder fazer dentro da legitimidade para impedir, eu farei. E uma das minhas alternativas é compartilhar os meus pensamentos. Eu não quero induzir você, nem manipular você. Eu quero só fazer você pensar. Você que é um cristão, em primeiro lugar, e você que tem bons princípios morais, você que não aceita a corrupção, você que não aceita a imoralidade, no sentido mais amplo da palavra. Bem, agora a coisa está afunilando e nós vamos ter 2 Brasis para escolher. Um, onde pode sim haver um ou outro exagero, mas onde nós vamos ter a impunidade sendo enfrentada, onde nós vamos ter a família sendo defendida, onde vamos ter um limpa nas escolas para que não continuem formatando a mente das nossas crianças em relação à sexualidade e depois à ideologia política. Então, esse é um Brasil que pode ser governado por um homem limitado, mas que até aqui não foi pilhado em corrupção e não tem o rabo preso, pode enfrentar essas forças terríveis da corrupção que se instalaram no Estado brasileiro. Do outro lado, o que nós temos é o que já está aí. Você está satisfeito com esse Brasil? O que nós temos é um criminoso tentando governar a nação da cela de uma cadeia. Um poste que simplesmente está ali para fazer
aquilo que lhe é determinado. Ou, ainda que outro candidato ascenda ao segundo turno, a sua mentalidade também é de esquerda e, portanto, aquilo que tem degenerado a nossa cultura e a nossa nação vai se aprofundar nos próximos anos, talvez possivelmente chegando a uma restrição terrível das práticas cristãs. Nós já temos muita perseguição cristã no Brasil. Nós já temos a igreja sendo encantoada por essa mentalidade de esquerda que está instalada no Estado, inclusive na justiça. Ou nós colocamos o pé na porta agora, legalmente, elegendo um presidente que esteja disposto a fazer do cristianismo um orgulho nacional, porque nós nascemos debaixo da cruz, ou nós vamos permitir passivos e muitas vezes em nome do politicamente correto que essa nação marche velozmente para o comunismo ou o socialismo, ou chame do que você quiser, uma cultura anticristã, onde não cabe Deus e não cabem aqueles que servem a Deus. É você quem tem que escolher. Eu não estou aqui constrangendo ninguém, estou apenas compartilhando as minhas ideias, aquilo que eu vejo e a minha decisão, com todos os riscos que certamente ela traz. Bom, se for me omitir pelas possibilidades de que uma escolha me leve a uma situação amanhã indesejável, então não vou me posicionar mais em relação a nada. E esse é o papel que apenas os covardes vestem. Eu não assumo esse papel. Então, do alto da minha cidadania e exercendo a credibilidade que eu adquiri ao longo dos anos, compartilho com você. Você é livre para exercer a sua consciência, para escolher o seu candidato, para se posicionar publicamente ou não. Você é livre, assim como eu sou, e na minha liberdade eu me exponho aqui. Eu só peço uma coisa: pense no Brasil, pense no futuro, pense na igreja, pense nas próximas gerações. Nós estamos entre um Estado anticristão e um Estado que volte a resgatar os princípios do Evangelho.